Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma revisão do hardware que compõe o sistema computacional, junto com o sistema operacional e as demais aplicações. Nessa aula, a gente não vai ter uma revisão muito profunda sobre a arquitetura de computadores. Vamos apenas relembrar alguns conceitos e a forma de funcionamento do hardware, apenas o que for necessário para o melhor entendimento da nossa disciplina de sistemas operacionais. Antes de a gente começar, vamos apenas motivar um pouco para a importância dessa revisão do hardware. Na aula passada, nós vimos que o sistema operacional tem dois papéis primordiais, duas razões para existir. Uma delas é que o sistema operacional, ela esconde a camada de hardware, que é uma camada muito complexa, que é dependente de fabricante, que oferece interfaces diversas para o seu manuseio. Então, o sistema operacional esconde essa interface e apresenta para os programas e para os usuários uma interface mais limpa, com abstrações mais fáceis de entender, mais genéricas, mais fáceis de usar e que vão ser usadas por um longo período de tempo. Ao contrário da interface que é apresentada pelos dispositivos de hardware, placa de vídeo, teclado, mouse, disco, memória. Essa interface de uso do hardware, ela é mais complexa e apenas o sistema operacional precisa lidar com a interface do hardware, expondo uma interface mais amigável. Então, por isso que a gente precisa entender um pouco de hardware, porque para funcionar bem, para poder obter a maior eficiência no uso do hardware, o sistema operacional precisa conhecer a forma como o hardware opera. E esse conhecimento é importante muitas vezes para que a gente entenda certas decisões de projeto de um sistema operacional. Um outro papel do sistema operacional é ser um gerenciador de recursos. É garantir que aqueles recursos do hardware estão sendo usados de forma eficiente, que os recursos estão sendo usados para executar as aplicações dos usuários. Então, o sistema operacional precisa usar pouco esses recursos, idealmente. Então, o sistema operacional, tendo esse papel de gerenciador, ele deve saber como esses recursos podem ser compartilhados entre os vários programas que estão rodando naquele sistema também, e oferecer sempre a proteção necessária para que esses recursos sejam usados pelos diversos programas e que eles sejam usados de forma eficiente, quer dizer, que um recurso não fique ocioso enquanto outro recurso está sendo muito demandado, que o sistema operacional consiga usar todos os recursos de forma mais eficiente. Então, é por isso que a gente precisa conversar um pouquinho sobre o hardware, porque nas duas funções do sistema operacional, a gente vê que ele esconde a interface do hardware para que ofereça uma interface mais amigável. Ele conversa com o hardware para que esse hardware seja compartilhado entre os vários programas e ele que define como é que esse hardware vai ser usado de forma eficiente. Então, é preciso haver um conhecimento muito profundo de quem escreve o sistema operacional e de como aquele hardware, daquela plataforma, daquela arquitetura de hardware funciona. Aqui a gente vai ver apenas um resumo, como eu já falei, muito breve, apenas para a gente rever alguns conceitos de disciplinas passadas que vocês já pagaram, de arquitetura de computadores, organização de computadores, que é nessas disciplinas onde vocês veem de forma mais intensa a forma como o hardware opera. Então, aqui a gente está longe de ser uma revisão completa de uma disciplina desse tipo, tá? Aqui nessa figura, a gente vê uma arquitetura bastante tradicional de um computador que tem só uma CPU, né? A gente vê que o computador é formado por vários pedaços de hardware, né? CPU, memória, controlador de vídeo que se conecta ao monitor, um controlador de teclado conectado ao teclado, controlador de USB que pode estar conectado a vários dispositivos que se conectam através de um plug USB, controlador de disco rígido. Também a gente pode ter várias tecnologias aqui. Essa arquitetura aqui tradicional,
ela representa uma arquitetura em que a gente tem uma única CPU, mas a gente sabe que atualmente isso aqui muda um pouco. Depois, lá no fim dessa aula, a gente vai ver uma outra figurinha que representa uma arquitetura um pouco mais moderna. Mas o que a gente vai falar aqui, independente de ser uma CPU ou várias CPUs, de ter um barramento só aqui ligando todo mundo, de ter vários barramentos especializados interligando os vários dispositivos diferentes, o que a gente precisa primeiro conversar aqui é que a gente vai ter sempre uma CPU, que é a responsável por executar as instruções. A gente vai sempre ter uma memória RAM, que é a memória principal. Todas as instruções que são executadas nessa CPU, elas sempre vêm da memória RAM, os dados e as instruções. Essa CPU está conectada a essa memória por um barramento, tá? Nas CPUs mais modernas, esse barramento é bem mais rápido, para permitir uma conversa mais rápida e particular entre a CPU e a memória. A memória tem seus endereços de memória e a CPU precisa acessar essas palavras de memória aqui através de seu endereço. Então, a gente tem aqui dentro da CPU um dispositivo chamado MMU, que é para ajudar nessa tradução de endereços físicos. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. E aqui, depois da memória RAM, a gente vê os vários dispositivos de entrada e saída de um computador. Esses dispositivos de entrada e saída de um computador, eles podem vir de diversos fabricantes diferentes. Todos eles vão ter algo em comum, que é, todos eles têm um controlador, que é como se fosse um mini computador, com seus registradores próprios, e que é possível, conhecendo a linguagem daquele hardware, a linguagem de programação daquele hardware específico, a gente consegue programar aquele hardware para fazer algo, como por exemplo, programar esse monitor para mostrar luz em um determinado pixel aí da tela, ou programar um disco rígido para ler um determinado bloco de um determinado endereço, ou para escrever um bloco de um determinado endereço, programar uma impressora para imprimir e assim por diante. Então, todos esses dispositivos de entrada e saída vão ter esses controladores, que são como mini computadores, que recebem instruções que eles vão executar, e ao executar essa instrução, vai realizar naquele dispositivo de entrada e saída a operação desejada. Tá? A gente vai falar sobre tudo isso com mais detalhes, um pouco mais nessa aula de agora. Tá? Primeiro, a gente vai começar conversando um pouco sobre os processadores. Os processadores, como eu já falei, né, eles são a parte do hardware que vai executar as instruções, tá? Cada instrução, ela pode ter parâmetros de entrada, né, que são dados que ela vai precisar ler para poder realizar aquela operação. Como eu já falei, a tecnologia atual permite que apenas instruções que estejam na memória RAM possam ser executadas. Então, para que uma instrução seja executada, aquela parte do programa que vai ser executada com aquela instrução e com os dados que aquela instrução precisa para executar, ela precisa estar na memória. Então, a CPU, o que vai acontecer é buscar na memória RAM essa instrução, traz para a CPU, para um registrador específico, que é o contador de programa, o PC. Depois a CPU vai decodificar aquela instrução para identificar o tipo daquela operação, que a operação é aquela, naquela arquitetura, naquela plataforma, e recuperar os operandos, que também devem ser endereços de memória, ou que se já estiverem nos registradores da CPU, já vai estar lá no registrador, não precisa ler da memória. Em seguida, uma vez que a instrução foi identificada, buscada, identificou-se o tipo, e os dados que são necessários para realizar aquela operação já estão em registradores dentro da CPU, porque a CPU ela tem registradores, que é um tipo de memória muito rápida que fica dentro da CPU, mas ela é muito cara, então são poucos registradores que vêm. Uma vez que está tudo lá dentro da CPU, a instrução vai ser executada, tá? Cada plataforma de hardware
vai ter o seu conjunto específico de instruções que vai poder realizar. Então, Intel Core vai ter um conjunto de instruções que podem ser executadas naquela CPU, que ela reconhece, que a CPU reconhece, que ela consegue decodificar. Intel Xeon já vai ser outro grupo de instruções, AMD outro grupo de instruções e assim por diante. Como eu já falei, dentro da CPU a gente tem registradores de acesso muito rápido aos dados e as instruções elas podem ter endereços de memória que são tanto dos registradores como da memória RAM para recuperar dados que vão executar aquela instrução. Existem alguns registradores dentro das CPUs que são mais que não são de propósito geral, que eles têm uma razão específica para existir, e vocês devem ter visto vários desses registradores lá no curso de arquitetura de computadores que vocês já devem ter cursado. Um deles é o contador de programa, que é o registrador que vai sempre manter o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, após cada instrução ser executada, esse contador, toda vez que a instrução já é decodificada, esse contador já pode ser atualizado para a próxima instrução. Além disso, tem um registrador que aponta para um ponteiro de pilha. Cada vez que a gente executa um programa, que a gente chama uma função ou uma rotina, dados daquela função ou daquela rotina, como por exemplo parâmetros de entrada, variáveis que são criadas ali internamente, fica tudo numa estrutura de dados para que a CPU consiga executar aquele programa nos passos corretos, né? Quando retorna de uma função, volta para outra função que estava antes, que chamou aquela função que terminou. E essa pilha necessária, existe esse registrador que sempre aponta para o topo dessa pilha, para que a CPU sempre saiba informações sobre a rotina que está sendo executada agora. Também existe um registrador chamado PSW, a gente vai falar algumas vezes sobre esse registrador. Ele na verdade contém vários bits de controle, como a prioridade daquele programa, bits de proteção, a gente vai falar mais sobre isso depois. E também o modo de operação da CPU, que é algo que a gente vai conversar aqui no próximo slide. A CPU tem 2 modos de operação e é esse registrador que indica agora, para essa instrução, esse programa que está executando agora, qual é o modo de operação que a CPU deve operar. Então, só para a gente já ir adiantando um pouquinho o assunto aqui, toda vez, se a gente já falou aqui que o ideal é que a gente tenha em aulas passadas, né? A gente já falou que o ideal é que a gente tenha vários programas na memória, né? Que a gente tenha um sistema multiprogramado e que o sistema operacional gerencie a execução desses vários programas. Então, vamos pensar um pouco. Se a gente tem vários programas na memória, a CPU tem esses registradores todos, né? Tem esses registradores dos quais a gente falou, que contém informações muito específicas do programa que está executando agora naquela CPU. A gente tem também outros registradores, tanto de propósito geral quanto vários outros de propósito específico, MAR, MBR, vocês devem lembrar um monte de outros registradores que vocês viram lá no curso de vocês. Então, quando a CPU está executando um programa, ela está completamente cheia de informações específicas daquele programa. Se o objetivo do sistema operacional é chavear o uso da CPU entre vários programas diferentes, e quando a CPU está executando um programa, ela mantém informações muito específicas daquele programa, o que é que o sistema operacional precisa fazer para permitir que, depois de um tempo, vários outros programas rodaram e esse programa que estava rodando agora e que em breve vai ser interrompido para que outro programa rode, como é que ele consegue voltar a rodar exatamente do ponto onde ele parou, né? Então, entender esses registradores tem a ver aqui bastante com essa mudança de contexto. Porque uma das coisas mais importantes que o sistema operacional vai fazer junto com o hardware, em relação
a essa mudança de contexto, para chavear o uso da CPU de um programa para outro, que é o que os sistemas multiprogramados fazem. Então, o sistema operacional vai ter que armazenar em algum lugar todos os dados de registradores da CPU quando aquele programa foi interrompido. E aí isso precisa ser armazenado em algum lugar. E quando esse programa for escolhido para rodar novamente, esses dados precisam ser recuperados e colocados lá, cada um no registrador adequado, né, seja um específico ou de propósito geral, para que quando esse programa volte a ser executado, ele volte a ser executado exatamente do ponto onde ele parou. Tá? Então, para isso, a gente vai falar muito em breve sobre isso. O sistema operacional vai manter uma tabela de processos com muitas informações sobre cada processo. E muitas dessas informações dizem respeito a esses registradores que ficam na CPU. Então, já dei a resposta aqui dessa pergunta, mas não custa nada a gente enfatizar isso novamente. Na aula passada, a gente falou que o hardware ele pode ser compartilhado, né? O hardware de um sistema computacional ele vai ser compartilhado entre os vários programas. Quando a gente está falando de um sistema multiprogramado, ele vai ser compartilhado entre os vários programas que estão rodando naquele sistema. E aí existem dois tipos de compartilhamento. Compartilhamento no tempo, que é quando o recurso ele fica totalmente disponível para um determinado programa, mas ao longo do tempo, os programas se revezam no uso daquele recurso. E também tem o compartilhamento no espaço, que é quando o recurso é dividido em várias partes e cada programa usa uma parte daquele recurso ao mesmo tempo. E aí a minha pergunta é: a CPU, cada CPU que tem dentro de um sistema computacional, ela vai ser compartilhada entre os vários programas no tempo ou no espaço? Quem parou para pensar um pouquinho e respondeu que é compartilhada no tempo, acertou, né? Em cada instante de tempo, a CPU está totalmente dedicada a um único programa daquele sistema, a executar um único programa daquele sistema operacional. Mas se você vir o uso da CPU ao longo de um intervalo de tempo, a gente vai ver que ela vai ser chaveada vai ser usada por vários programas ao longo do tempo, mas em cada instante de tempo só um programa está usando. Então, é um compartilhamento no tempo. O tempo é dividido em intervalos de tempo e cada intervalo de tempo aquele recurso é dado para um programa específico. A CPU, ela tem dois modos de operação, quer dizer, quando os programas executam, né, as instruções executam dentro da CPU, e lá naquele registrador que a gente falou antes, o PSW, vai ter um bitzinho lá que vai indicar qual é o modo de operação que aquela CPU está executando. Então, as CPUs, praticamente todas as CPUs, exceto CPU, se for uma CPU muito simples, de um dispositivo embutido assim, muito simples, mas praticamente todas as CPUs elas vão operar em dois modos, o modo núcleo e o modo usuário. Quando a CPU está operando no modo núcleo, a gente falou antes também que cada plataforma de hardware tem o seu conjunto de instruções. Quando a CPU opera em modo núcleo, todas essas instruções daquela arquitetura, daquela plataforma, elas podem ser executadas. Todas, qualquer instrução daquela plataforma. Já quando a CPU está operando em modo usuário, nem todas as instruções vão poder ser realizadas. Especialmente instruções que podem mudar o estado de algum recurso. Então, por exemplo, operações de entrada e saída, escrita em disco, seja qualquer tipo de disco. Essas operações, elas só podem ser executadas pelo sistema operacional. Então, já dei o spoiler aqui, né? O sistema operacional é o único software que vai executar em modo kernel, em modo núcleo, e os outros programas todos dos usuários vão executar em modo usuário. Então, os programas do usuário, eles próprios
Por mais que a gente sabe, né? A gente programa e a gente sabe que a gente consegue ler arquivos, a gente consegue fazer muitas operações de entrada e saída, por exemplo. Mas para que a gente faça as operações de entrada e saída, na verdade, ocorre um erro, e nesse erro, para resolver esse erro, o sistema operacional é chamado, e aí ele vê que tipo de erro foi, o que foi que aconteceu, e aí ele fala, tá só querendo fazer uma leitura de um arquivo, de um bloco do disco, ou uma escrita num bloco do disco, eu vou fazer para ele, e aí o sistema operacional, claro, checando todas as permissões e a proteção devida daquele arquivo e daquele usuário que está solicitando, vai ler, vai realizar ou não aquela operação. Então, o que acontece é que no registrador PSW vai sempre indicar qual é o tipo de modo de operação que aquele programa está executando. Então, se um programa está executando em modo usuário e tenta executar uma instrução que não é permitida em modo usuário, um erro chamado trap vai ocorrer e o sistema operacional vai ser chamado. E isso a gente chama de uma chamada de sistema, tá? É através das chamadas de sistema que o sistema operacional realiza serviços para os programas dos usuários, que o sistema operacional realiza, por exemplo, operações de entrada e saída e outras operações que os usuários, sem o sistema operacional, não teriam a autorização de executar, porque os programas dos usuários rodam em modo usuário. Então, o que acontece, como eu já falei, é que um programa de usuário, um programa nosso, né, que a gente, por exemplo, a gente faz um read, tá? Quando a gente faz um read de um arquivo, essa instrução, né, ela vai ser, em algum momento, né, depois que a gente compilar aquele programa, a gente vai ter uma instrução de máquina, de fazer uma leitura em um disco, com o endereço específico que a gente quer ler, por exemplo. E essa instrução, quando ela vai ser executada dentro da CPU, antes de executar cada instrução, a CPU verifica se o modo de operação da CPU dá direito à execução daquela instrução, né? As instruções que são protegidas. Então, quando o sistema operacional percebe que aquela instrução ela é uma instrução que só pode ser executada em modo núcleo, então um erro vai ser gerado, um erro interno lá dentro da CPU. Ocorreu um erro enquanto ela tentava executar uma instrução. E o nome desse erro a gente chama de trap. Imediatamente, quando esse erro ocorre, o sistema operacional é chamado para resolver esse erro. Isso é uma chamada de sistema. E aí o sistema operacional vai resolver esse erro da forma mais correta. O sistema operacional, então, ele ele executa para resolver aquele problema, ele checa qual é a instrução que deu aquele erro e ele vai realizar o tratamento daquele erro, né, da melhor forma que ele puder. Quando é uma operação de entrada e saída, por exemplo, e que apenas o sistema operacional poderia realizar, ele vai realizar aquela operação, né, vai checar se é permitido realmente por aquele usuário realizar aquela operação. Se for, ele vai realizar aquela operação para o usuário e em seguida o programa volta a ficar pronto para rodar a próxima instrução. Esse erro, né, de trap, de armadilha, ele pode ocorrer em muitas situações diferentes e não necessariamente vai ser sempre uma chamada de sistema. Esse erro pode ocorrer, por exemplo, quando dentro da CPU uma divisão por zero tenta ser feita, ou, por exemplo, ocorre um cálculo e o número que sobrou é muito pequeno, eu não consigo... a CPU, por exemplo, ela não consegue representar aquele número com a quantidade de bits do registrador que está disponível, por exemplo, que é um underflow. Então, assim, outros erros podem ocorrer e que vão gerar um erro dentro da CPU. Em todos eles, o sistema operacional vai ser chamado. Tá? Quando o sistema operacional percebe que foi uma chamada de sistema, ele vai realizar aquele serviço, né, dado se realmente for possível realizar para aquele programa que está querendo executar.
Mas se for outro erro, o sistema operacional pode decidir o que fazer de diferentes formas. Pode, por exemplo, encerrar um programa que tenta fazer uma divisão por zero, ou pode ignorar e segue adiante, né? Depende do tipo de erro que acontecer, tá? Aqui nessa aula a gente falou só sobre um hardware que tem uma única CPU, né? Isso aqui já é complexo bastante para a gente entender todos os trade-offs que um projetista de um sistema operacional vai precisar ter em mente, né? Entre custo, eficiência, desempenho, né? No livro a gente tem várias informações sobre um hardware quando tem múltiplas CPUs. E ao longo do curso, quando a gente precisar desse detalhe, a gente revê esse hardware só se for necessário, tá bom? Outro recurso de hardware importante é a memória, né? Quando a gente fala assim, memória, a gente na verdade está falando de vários tipos de memória, porque a tecnologia para armazenamento de dados, ela não é boa o suficiente para a gente conseguir armazenar uma grande quantidade de dados em um tipo de memória que tem um acesso muito rápido, né? Então, o acesso mais rápido à memória que a gente tem é para a memória que está dentro da CPU, para a memória que são os registradores internos da CPU e a cache da CPU. Mas esses registradores muito rápidos, eles são muito caros. E eles também não são registradores, são registradores de memória volátil, quer dizer, se o computador é desligado, os dados que estão ali naqueles registradores, eles são perdidos. Além desses registradores, a gente tem a memória principal, que a gente até viu na figura, que é a memória RAM. A memória RAM, ela já tem um acesso mais lento do que os registradores e a cache da CPU, mas ela ainda é muito mais rápida do que os discos, sejam eles os discos de estado sólido ou os discos magnéticos. A memória principal, ela, por ser também mais rápida, a gente não consegue ter uma quantidade muito grande de memória RAM, né? Esse livro aqui está até um pouco obsoleto, né? A gente consegue, claro, ter aí dezenas de gigabytes de memória RAM, ou até centenas, dependendo do computador, se for um servidor importante, por exemplo, mas não mais do que isso, porque é muito caro. Então, esses três tipos de memória aqui, memória principal, cache de CPU e registradores, elas são muito rápidas, elas são voláteis, todas elas. Então, se o computador desliga, a gente perde os dados que estão aqui. E elas são muito caras, então a gente não chega a uma capacidade assim muito grande desse tipo de memória. Já os discos, sejam os de estado sólido, que são os mais recentes, tecnologia mais recente, sejam os discos magnéticos, eles são mais baratos. São eles que permitem a gente que a informação se perpetue além depois que o computador é desligado, né? Graças a eles que a gente consegue manter dados e são também mais baratos, e aí a gente consegue uma quantidade maior dessa memória dentro do sistema computacional, tá? Aqui é só para a gente ver um exemplo, né? Dentro dos núcleos de CPU, a gente tem registradores, tem um pedaço de memória, que é geralmente chamado de L1, L2 e L3. Alguns pedaços dessa memória podem ser compartilhadas entre os vários núcleos de CPU, outros são específicos, né? Então, por exemplo, aqui num processador Intel Quad-Core de i5 8ª geração, quais são as quantidades de memória que a gente tem? De L2 por core, né? A gente tem esse L2, são 256K, né? Então a gente vê, é tão caro que a gente ainda está na ordem de kilobytes. E na cache L3, que é compartilhada, a gente tem uma cache que é um acesso um pouco mais lento, mas ainda muito rápido. Então, são 6 megabytes de cache compartilhada, tá? E esses outros registradores aqui, que tem aqui também em cada CPU, como a gente já falou antes,
né, registradores de propósito específico. Aqui, só para a gente ter uma ideia rápida, né, a memória RAM ela é volátil, ela é muito mais cara e a gente não consegue ter muito dessa memória. Os discos rígidos são a tecnologia mais antiga, eles são os mais baratos, é a memória não volátil mais barata que existe, tá? A gente consegue chegar em centenas, dezenas e centenas de terabytes em termos de custo, né? Eles são bem mais baratos, são discos mecânicos, eles fazem barulho, como eles têm várias peças, né, integradas lá, eles estão propensos a sofrer danos físicos com o tempo. Já os dispositivos de estado sólido, eles também são não voláteis, mas eles têm um tempo de acesso bem menor do que os discos rígidos, né? São bem mais rápidos. Eles são também mais baratos do que a memória RAM, mas eles são mais caros que os discos rígidos. Eles são menores que os discos rígidos, mas porque a gente não consegue, eles são mais caros, a gente não consegue ter mais do que dezenas de terabytes neles, porque eles são mais caros. Eles são formados por circuitos integrados, como se fosse um monte de memória flash junto. Eles são muito silenciosos, mas esses circuitos podem entrar em defeito aí com o uso e eles simplesmente pararam de funcionar de repente. Então, quem tem esse tipo de disco, é bom fazer sempre backup. Então, além desses a gente usa todas as memórias de um sistema computacional, que são essas memórias aqui que a gente falou, sobre todas elas, de forma combinada, de forma que um possa cobrir o outro. Então, se o programa, se as partes mais usadas do programa estiverem sempre na memória e os dados que estão sendo mais usados agora, no momento, estiverem na memória, o resto do programa pode ficar no disco. E o sistema operacional pode trazer para a memória as partes do programa sempre que isso for preciso. O programa não precisa ficar todo na memória, assim a gente consegue executar mais programas, a gente vai ter um grau de multiprogramação maior. Quem vai decidir que partes do programa estão na memória, que partes estão no disco e onde é que vai ficar na memória, e quando sai da memória e volta para o disco, tudo isso quem decide é o sistema operacional. E que programas vão estar na memória, tudo isso é o sistema operacional que decide, tá? Então, é como se uma memória servisse de extensão da outra. Quando a memória RAM é lida e trazida para registradores, nessa cache lá que a gente viu ainda agora, a cache L3 compartilhada, a gente pode ter lá uma cache com instruções ou com dados que estavam na memória, que já foram trazidos e que vai ser muito mais rápido acessar lá, se esses dados não tiverem sido modificados, em vez de acessar a memória, que é muito mais lento do que acessar a cache da CPU. Então, todas as memórias são usadas de forma combinada para melhorar o desempenho do sistema no final e também para permitir a multiprogramação. E aí, se eu perguntar para vocês, memória é compartilhada independente do tipo da memória, né? Ela é compartilhada no tempo ou no espaço? Na verdade, eu vou retirar daqui os registradores que estão dentro da CPU. Mas ela é compartilhada no tempo ou no espaço? Mas se a gente pensar na memória RAM, se a gente pensar em discos, quem parou para pensar e respondeu que é compartilhado no espaço, acertou, né? A memória RAM, a gente até deu aqui, falou rapidamente, ela vai ser dividida entre os vários programas que podem ser executados, né? Há a escolha do sistema operacional, essa escolha é do sistema operacional, mas o fato é que ela dentro da memória RAM vão estar vários programas, né? Então ela é compartilhada no espaço, ela é dividida entre vários programas e eles usam ela ao mesmo tempo, né? Assim como os discos, né? A gente vai ter partes dos discos que estão armazenando dados e código de um determinado programa ou de usuário, enfim. O disco ele não fica
totalmente disponível para um determinado programa, depois a gente apaga e fica totalmente disponível para outro. Não é assim que funciona, né? Tanto o disco quanto a memória principal, eles são compartilhados no tempo pelos diversos programas do sistema. E aí a gente chega nos dispositivos de entrada e saída, né? Dos quais o disco, por exemplo, faz parte, né? Esses dispositivos de entrada e saída, como eu já falei, eles têm uma controladora ou um controlador. É como se fosse um mini computador que aceita também um determinado conjunto de instruções. Quem determina esse conjunto de instruções que o controlador de um dispositivo de entrada e saída é capaz de reconhecer é o fabricante daquele dispositivo, né? O acesso ao dispositivo é feito programando esse controlador, colocando lá instruções e dados para executar determinadas instruções lá dentro e conseguir realizar a operação desejada naquele dispositivo de entrada e saída, né? Imagine se a gente, como programador, precisasse conhecer as instruções que, por exemplo, um disco SSD ou um disco SATA reconhece para poder programar, né? A gente já fez, todo mundo aqui já deve ter escrito um programa que faz um read and write no arquivo, né? E a gente não precisou saber qual é o tipo de disco, qual é o fabricante, quais são as operações específicas que a gente precisa colocar lá para programar o controlador, para fazer uma leitura, para fazer uma escrita, né? A gente não tem essa preocupação, porque o sistema operacional teve a preocupação de fazer isso por nós, né? Mas como é que isso é feito? Cada dispositivo de entrada e saída, quando ele é vendido, né, quando a gente compra aquele dispositivo, ele vem junto com um pedaço de software que a gente chama de driver. Todo mundo já deve ter ouvido falar aqui de um driver, né? É um pedaço de software que vai se plugar assim no sistema operacional. E esse pedaço de software, de um lado, ele fala com o sistema operacional, porque o sistema operacional, cada sistema operacional, por exemplo, ele vai dizer, são essas aqui as instruções que eu quero chamar quando eu quiser falar com um disco não volátil, né? Um disco rígido ou um SSD. Aí ele diz quais são as instruções. O fabricante daquele disco sabe, esse sistema operacional específico, ele espera de mim que eu consiga realizar essas instruções aqui. Aí ele expõe aqui, se pluga aqui no sistema operacional, ofertando esses serviços que o sistema operacional espera, mas do outro lado ele consegue falar com o hardware para programar o hardware na linguagem de máquina daquele hardware, né, daquele dispositivo específico, né? Então, o sistema operacional apenas precisa se plugar nesse driver, e esse driver aqui do outro lado, né, conversa com o dispositivo e programa o dispositivo. Então, esse driver é que vai fazer essa tradução, né, do que o sistema operacional pediu, né, um read, sei lá, um write, por exemplo, para a instrução específica daquele dispositivo, tá? Esse software, é claro que esse driver, ele vai ser oferecido pelos fabricantes, é claro que ele tem um acoplamento altíssimo com o hardware, né, do dispositivo, porque ele sabe conversar a língua para programar, a linguagem, né, para programar aquele dispositivo, ele conhece quais são as instruções que aquele dispositivo reconhece, e ele faz esse mapeamento do que o sistema operacional quer para o que o dispositivo precisa para de fato ser programado, né? Então, tanto ele tem um acoplamento forte com esse SO, já que ele precisa responder à interface que o sistema operacional definiu, como ele tem um acoplamento forte com o dispositivo, né, de hardware mesmo, porque ele sabe programar aquele dispositivo. Então, quando um fabricante desenvolve um certo hardware, né, um dispositivo de entrada e saída, ele precisa oferecer os drivers para todos os sistemas operacionais que ele quer que aquele dispositivo possa se conectar, né? Então, muitas vezes acho que no Linux isso é mais comum,
Você compra um dispositivo, uma impressora nova, sei lá, um disco externo, e às vezes tem uma dor de cabeça para instalar porque o sistema não está encontrando o driver para aquela versão específica daquele sistema operacional específico, né? Porque é preciso haver esse casamento de um lado do sistema operacional e do outro do dispositivo do hardware. E a gente precisa achar esse driver e instalar, né? Isso nos anos mais modernos, assim, isso é feito de forma plug and play, né? Na maioria dos casos a gente não precisa nem reiniciar o computador e aquele driver vai ser acoplado ali no sistema operacional. E aí, quando um programa executa uma instrução de entrada e saída, uma leitura, por exemplo, num disco, tá? Vai acontecer lá na CPU um erro, um trap, não é isso? Então, uma chamada de sistema vai ocorrer. Nessa chamada de sistema, o sistema operacional vai ser executado, o sistema operacional vai checar se as permissões para realizar aquela operação são válidas, né? Se está ok realizar aquela operação, e se estiver, o sistema operacional, através do driver, vai escrever na controladora o comando necessário para realizar aquela operação. E aí, aquele dispositivo de entrada e saída vai realizar aquela operação, sei lá, se é uma leitura, se é uma escrita, se é mandar imprimir alguma coisa, enfim. Se é mandar dados via rede, né? A gente tem muitos dispositivos de entrada e saída. E aí, uma vez que a chamada de sistema chamou o driver e aquela operação foi programada, o dispositivo pode levar um tempo para realizar aquela operação. E a CPU fica fazendo o quê nesse tempo? Fica esperando? Em geral, não, tá? Nos computadores modernos, a CPU não vai ficar esperando que aquela operação termine sem fazer nada, porque isso não é eficiente, tá? O que vai acontecer é que a CPU, uma vez que a chamada de sistema foi iniciada, né, a operação já foi programada lá no dispositivo de entrada e saída, o sistema operacional pode, aquele programa que solicitou aquela operação, ele provavelmente não pode prosseguir, porque ele só pode prosseguir depois que aquela operação terminar. Mas o sistema operacional, ele pode escolher outro programa que esteja pronto para ser executado e começar a executar esse outro programa, né? Então, ele vai salvar todos aqueles registradores e muitas outras informações do programa que solicitou essa entrada e saída, né? Vai guardar lá na tabela, como a gente já deu um spoilerzinho aqui, vai guardar numa certa tabela isso, e vai chamar outro programa vai colocar lá na CPU o contexto de outro programa que vai voltar a rodar. E aí, quando aquele dispositivo conclui aquela operação que foi programada, aquele dispositivo vai gerar uma interrupção, tá? Uma interrupção é como se fosse um choque na CPU. E esse choque vem logo em seguida que dispositivo foi que deu o choque lá na CPU. O choque é esse número 2, tá? Aqui esse número 1 é que a CPU programou o controlador de disco para realizar uma determinada operação, né? Que isso é feito por uma chamada de sistema. Depois, quando esse controlador conclui essa operação, ele vai gerar uma interrupção, que é como se fosse esse choquinho. E lá na CPU, ou muito próxima dela, vai ter esse controlador de interrupções, que é um hardware que vai ficar de olho nessas interrupções que chegam, tá? Se chegarem muitas interrupções, por exemplo, esse controlador aqui de interrupções, de alguma forma tem que priorizar e ver qual é a instrução que vai ser, a interrupção que vai ser tratada primeiro, tá? Esse controlador aqui, ele só vai informar para a CPU de uma interrupção quando ele percebe. Ele vai ficar informando a CPU e a CPU vai aceitar aquela interrupção, na verdade, quando ela está apta a aceitar aquela interrupção. Então, se essa interrupção chega no momento em que ela está realizando uma instrução, ela não pode parar a instrução no meio para ir ver o que é que está acontecendo, né? Então,
no momento oportuno, a CPU vai aceitar aquela interrupção e vai tratar aquela interrupção. Isso tudo aqui que a gente falou aqui é tudo hardware, né? Mas uma vez que essa CPU ela recebe a interrupção e ela vai estar apta a tratar aquela interrupção, aí o hardware faz alguma parte do serviço, mas o sistema operacional faz a outra parte do serviço, né? Então, primeiro, via hardware, um contexto mínimo do que estava sendo executado é salvo, né? Porque essa CPU, lembre que a gente falou, ela não vai ficar ociosa esperando essa operação terminar, ela vai executar outro programa, né? Então, terminou de executar uma instrução desse programa, desse novo programa que ela está executando aqui. Então, se ela vai chavear para que o sistema operacional possa tratar essa interrupção, ela precisa salvar minimamente alguns registradores, né? Por exemplo, PC, né, PSW, alguns daqueles registradores importantes com endereços precisam ser salvos. Então, ela vai salvar num lugar específico, em registradores específicos, isso. E vai agora chavear para que o sistema operacional seja executado. E qual é a parte do sistema operacional que vai ser executada aqui? É o tratador de interrupções. O tratador de interrupções, ele vai receber qual é o dispositivo, né, qual é o tipo de interrupção assim, que foi gerado por aquele dispositivo. Ele usa esse valor como índice em um vetor de interrupções que vai ficar em um lugar específico da memória. Tá? Então, a memória RAM em um lugar específico vai estar o vetor de interrupções. Esse vetor de interrupções, né, o sistema operacional usa esse número que veio junto da interrupção como um índice nesse vetor, que vai indicar qual é o tipo de interrupção que foi gerada. E lá nesse vetor vai ter um endereço da rotina, quer dizer, do método ou da função que deve ser executada, né, para tratar aquela interrupção específica. Tá? E aí, depois que essa rotina de tratamento de interrupção é executada, quando ela é concluída, então só nesse momento que aquele processo que originalmente gerou essa operação de entrada e saída, que foi concluída, aquele processo que não podia mais executar, ele pode voltar a executar. Então, o sistema operacional vai marcar ele como um processo que pode voltar a executar, tá? E o sistema operacional vai escolher um outro programa para rodar, que pode ser esse, pode ser outro programa, tá? Ou pode executar o que estava rodando antes, tá? Daquela interrupção ocorrer. Aquele programa que teve uma parte dele salva, ele pode voltar a executar também. Isso depende do sistema operacional. E aí, uma coisa importante para a gente ter em mente e para a gente entender um pouquinho, né, como as coisas são um pouco mais complexas do que a gente imagina, né, é que várias interrupções podem ocorrer ao mesmo tempo e enquanto uma interrupção está sendo tratada, outras podem ocorrer, né. Então, para que isso não ocorra, né, uma interrupção está sendo tratada, aí lembre que quando a interrupção está sendo tratada, já tem uma parte lá dos registradores que está sendo usado para guardar o estado do programa que estava em execução e que foi pausado para que esse tratamento dessa interrupção ocorresse, né? Se outra interrupção ocorre e ocorre um erro e a CPU resolve tratar essa outra, então ele vai apagar os dados daquele outro programa para colocar os dados do próprio tratador de interrupções que estava rodando, né? Então, para evitar esse tipo de problema, quando uma interrupção está sendo tratada, o hardware desabilita interrupções, tá? Nenhuma outra interrupção chega lá na CPU enquanto uma interrupção está sendo tratada, mas só por aquele instante de tempo específico, certo? Depois, assim que esse tratador de interrupções termina, as interrupções voltam a ser habilitadas novamente no sistema, tá? Nesse contexto, isso é seguro, porque o tratamento de interrupção é uma rotina muito específica, né? Que do sistema operacional e que geralmente é muito rápida, mas em outros contextos, desabilitar interrupções pode ser muito grave,
né? Se um programa de usuário pudesse desabilitar interrupções, isso poderia deixar a CPU disponível para um determinado programa infinitamente, tá? Por quê? Porque além dos dispositivos que a gente mostrou naquela figura lá do início, tem um dispositivo que é o clock. Esse clock, esse relógio, ele tem a função de gerar interrupções periodicamente. E são essas interrupções que ele gera, algumas delas é que fazem a CPU chavear de um programa para outro, né? A gente falou aqui em aulas passadas que o ideal é que a gente, na maior parte dos casos, o ideal é um sistema multiprogramado, né? Que vários programas compartilham a memória, vários programas estão na memória, se vários programas estão na memória, eles podem chavear o uso da CPU ao longo do tempo, né? Que é um sistema multiprogramado. O que é que faz o sistema operacional? Decidir, um programa já rodou por um tempo adequado, é melhor agora a gente chavear para outro programa. São exatamente essas interrupções que vêm desse dispositivo de clock, tá? Então, desabilitar interrupções é algo perigoso, mas nesse contexto de tratamento de interrupções feita de forma super controlada, não é perigoso, né? Não é todo programa que vai conseguir desabilitar as interrupções. E para a gente terminar essa aula, a gente vê aqui uma estrutura aqui de um sistema de hardware, né, computacional, um pouco mais moderno do que aquela figura que a gente viu antes. Então, a gente já tem aqui dois núcleos, com a cache compartilhada, a gente tem GPU aqui, tem os controladores de memória, placa gráfica, enfim, tem barramentos específicos, tanto para a placa de vídeo quanto para a memória, tá? Barramentos que são mais rápidos, com características específicas. A gente tem aqui controladora de vários dispositivos diferentes, né? Controladora SATA, controladora USB, controladora de rede. E também aqui a gente vê vários barramentos diferentes saindo para cada dispositivo desse, tá? Então, o esquema atual é bem mais moderno que aquele, mas a forma de funcionamento desse hardware é basicamente a mesma, tá? A forma de programar esses vários dispositivos de entrada e saída é a mesma. Essas CPUs que estão aí, esses núcleos de CPU, eles vão executar apenas operações cujas instruções estão ou na memória RAM ou nos registradores internos da CPU. Enfim, a forma de funcionamento ela não muda, tá bom? Então, pessoal, foi essa revisão de hardware que eu programei para a nossa disciplina nesse semestre. E ao longo da disciplina, quando for surgindo necessidade de ver algo um pouco mais aprofundado, se for o caso, nós veremos, ok? Então, até a próxima.